Salve pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer para vocês o resultado do segundo trimestre de WEG. O mercado arrebentou com a empresa, ela está há 5 dias seguidos tendo queda no preço das ações. Mas será que é o fim do mundo? Será que é isso mesmo? O mercado não está exagerando frente ao resultado que a empresa apresentou? Será que para a WEG é compra, neutro ou venda? Eu vou falar tudo para vocês, vou mostrar o resultado da empresa, todos os pontos, endividamento, receita, tipo de produto, tipo de mercado, as notícias com relação a esse resultado e no final eu vou mostrar o resultado das empresas, das assets, com relação ao preço da WEG e se eles estão dando compra, venda ou neutro, beleza? Então já cola com a gente, escorrega aquele like, curta, compartilha, se inscreva no canal, que a WEG é uma queridinha do mercado e com certeza muita gente tem essa empresa na carteira. Então vamos lá. Então vamos logo para o resultado da WEG. A WEG hoje está com um preço de cota de R$ 36,61, tem um dividend yield muito baixo, de 2,2%. Então, se você investe na empresa, você não está buscando dividendo, ou pelo menos não deveria. E nos últimos 12 meses, ela apresentou incríveis uma desvalorização de quase 20%. De 2020 até 2024, ali aproximadamente, dezembro de 2024, a WEG ela teve uma valorização máxima, teve desdobramento de ações, ela fez o que pôde para rentabilizar máximo o seu acionista. Mas a partir de dezembro de 2024 até agora, a ação vem sofrendo bastante, muito em função do fraco resultado que ela tem apresentado, não necessariamente o resultado ruim, muito em função do que o mercado espera dado o preço da ação. Eu quero mostrar aqui para vocês que essa é a rentabilidade de 5 anos que a empresa possui. É uma ótima rentabilidade, como vocês podem ver, e somente nesse período aqui que ela está passando por um período complicado. Agora eu vou mostrar para vocês a cotação de um dia de quando eu tirei esse print. Olha só, se você pegar somente esse recorte, a WEG é uma bosta, porque você vai ver aqui no gráfico diário que a ação ela só desce. E muitas pessoas fazem isso para justificar o seu ponto de vista, pegando um recorte de um período determinado para justificar aquilo que ela quer. Mas, na verdade, se você analisar por um corte um pouco maior, você vai ver que não é bem assim. O problema é se você investiu nela no topo. Se formos levar em consideração o comparativo de VEG com o IBOV, que é o benchmark das ações, e o CDI, que é o benchmark da renda fixa, você vai ver que a VEG e o CDI, eles brigam bastante com relação à rentabilidade. Ora a VEG está melhor, ora o CDI está melhor. Agora, atualmente, o CDI está ganhando de lavada, tanto da WEG quanto do Ibovespa. Agora vamos falar em si dos resultados da empresa. Eu quero que vocês olhem essa imagem aqui para que vocês entendam como que a empresa desenvolve as suas atividades. Primeiro, ela desenvolve as suas atividades com 4 grandes grupos de produtos: equipamentos eletrônicos industriais, geração, transmissão e distribuição de energia, motores, tintas e vernizes. Além desses 4 grandes grupos, você tem o mercado interno e o mercado externo. Equipamentos eletrônicos industriais, eles correspondem pela maior parte da receita da empresa, com maior peso, com 48%, seguido de geração, transmissão e distribuição de energia, com 40%. Então, dos 4 grandes grupos, esses dois são os mais relevantes. Dos dois mais relevantes, você pode ver que o mercado externo no que equipamentos eletrônicos é o mais relevante. Então, a WEG ela depende muito das exportações. Com relação à geração, transmissão e distribuição de energia, é mais ali 50-50, né? 50-50. Tanto o mercado interno quanto o mercado externo. Lembrando que o Brasil ele é muito forte nesse segmento de geração e transmissão de energia. É por isso que a WEG ela tem essa participação grande no mercado interno. Motores comerciais, o mercado externo se destaca, tintas e vernizes, o mercado interno, mas o peso deles são muito baixos. Analisando agora o crescimento desses produtos para tipo de mercado, com o tempo, nós temos que no mercado interno, equipamentos eletrônicos cresceu ali quase 3%. No mercado externo, esse segmento cresceu quase 17%. Geração, transmissão e distribuição de energia, no mercado interno caiu 1,6%. No mercado externo subiu 16%. Motores comerciais, o mercado interno subiu 1,3%, o mercado externo 30% aproximadamente. Tintas e vernizes, o mercado interno cresceu 11% aproximadamente e o externo 9%. Então vamos fazer um resumão aqui para vocês entenderem como que a empresa desenvolve suas atividades. A WEG ela tem 4 grandes produtos: equipamentos eletrônicos, geração, transmissão e distribuição de energia, motores comerciais, tintas e vernizes.
Equipamentos eletrônicos é o que tem o peso maior na receita líquida, seguido de geração, transmissão e distribuição de energia. Equipamentos eletrônicos, o segmento mais relevante é o mercado externo, enquanto que o GTD, o mercado interno e o externo, eles são bastante parelhos. Depois, numa outra prateleira, você tem motores comerciais, tintas e vernizes. Motores comerciais, ele representa cerca de 8% no resultado da empresa, enquanto que tintas e vernizes representa 4%. Motores comerciais têm um peso no mercado externo muito mais relevante do que no mercado externo, o dobro praticamente, enquanto que tintas e vernizes, o mercado interno é o mais relevante. Vamos agora analisar o DRE da empresa, né? A receita líquida no mercado interno, mercado externo, lucro EBITDA e lucro líquido. Com relação à receita líquida, a WEG apresentou uma receita de 10,2 bilhões, um aumento de 1,3% em relação ao trimestre anterior e 10% em relação ao ano anterior. No mercado interno, o crescimento foi negativo, de 6%, enquanto que no mercado externo o crescimento foi positivo, de 7%, isso no comparativo trimestral. Se levarmos em consideração o ano, no mercado interno o crescimento foi 1%, enquanto que no mercado externo o crescimento foi de 17,3%. Então o mercado externo está mandando na WEG. Os principais segmentos que a empresa desenvolve com relação ao mercado ou tiveram baixo crescimento ou eles tiveram queda. E aqui você consegue observar, ou ela teve queda, 6%, ou teve um baixo crescimento de 1%, enquanto que no mercado externo o crescimento foi muito mais relevante. O lucro líquido ficou em 1,6 aproximadamente, bi, um crescimento de 3% em relação ao trimestre anterior e 10,5% em relação ao ano anterior. O EBITDA, que mede a eficiência operacional da empresa, o quanto que ela consegue gerar caixa com as atividades, que você agora já sabe quais são, ficou em 2,2 ali, 2,2 bi, um aumento de 4% no trimestre anterior e 6,5% em relação ao ano anterior. Analisando o peso que cada mercado tem na receita líquida da empresa, você vai ver que nesse trimestre, 2T de 25, o mercado interno correspondeu por 41% do peso da receita, enquanto que o externo ficou ali quase 60%. Então, o mercado externo, como nós já vimos, está mandando no resultado da empresa. Então, você tem que ficar de olho em cotação de dólar e para quem a WEG exporta suas atividades. Olhando aqui, os principais mercados possuem o peso na receita da empresa. A América do Norte vem em primeiro com 511 milhões de dólares. A Europa vem em segundo com 253, Ásia Pacífico com 140 e África 71%. Fique de olho aqui na América do Norte. Então é Estados Unidos e dólar que você precisa se atentar com relação aos resultados que a empresa possui. Falando sobre o endividamento da empresa, isso nunca foi problema para a WEG. Dívida. A WEG ela sempre teve uma dívida líquida negativa. E o que isso significa? Dívida líquida negativa não é ausência de dívida, e sim você ter mais caixa do que dívida. Porque a dívida ela respeita a equação dívida bruta menos caixa é igual a dívida líquida. Se o caixa ele é maior do que a dívida bruta, então a conta ela vai dar negativa. Então a WEG ela sempre teve uma posição de caixa muito grande e um endividamento bruto muito comportável. E é o que nós vemos aqui. A WEG ela tem 5,6 bi de disponibilidades e aplicações. Isso daqui, no balanço patrimonial da empresa, você também pode ver como caixa e equivalente de caixa. São nomes diferentes que a empresa escolhe dar para uma mesma coisa. E você tem aqui, ó, financiamentos, que é o endividamento. Financiamento de curto prazo e longo prazo, que é o total de financiamentos 2,5 bi. Então dá um caixa líquido de 3 bilhões. Então a WEG ela consegue manter ali sua dívida líquida negativa. Vamos agora para as notícias da WEG, necessariamente. Vamos lá. Olhando aqui o Money Times, WEG, o que decepcionou os investidores da fábrica de bilionários, a ação derrete 8% após o segundo T de 25. Vamos olhar por quê. O resultado do segundo trimestre foi um tombo, beleza? As ações da companhia despencam 8%. Beleza? Também já sabemos. A empresa registrou 1,6 bilhão de lucro líquido, alta de 3% em relação ao trimestre anterior e 10,4% em comparação ao ano anterior. Também já sabemos. O mesmo aconteceu com a receita líquida, melhora de 10% no ano
e, mais ainda, menor do que era estimado pelo mercado. Opa, 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 opa. Então você vê que a receita ela cresceu 10% no ano, mas mesmo assim as ações caíram 8%. Por que que isso aconteceu? Essa última linha aqui, ó, mais nada que vem antes do mais importa, ainda menor do que era estimado pelo mercado. Então, embora a empresa ela tenha apresentado um resultado muito positivo, o mercado esperava mais. Genial Investimentos. Resultado do segundo T não foi suficiente. Aqui, ó, a receita líquida cresceu 1,3%, totalizando 10,2%, 7,6% abaixo da nossa projeção e 7% abaixo do consenso, 8,7% abaixo da nossa estimativa. A margem EBITDA ficou em 22,1%, também abaixo da nossa expectativa, que era de 22,7%. Eu quero que vocês prestem atenção na discrepância da queda do preço das ações e o resultado que a empresa apresentou, independentemente dessas casas. Essas são excelentes casas e muito boas, com pessoal muito qualificado. O objetivo deles é um, o objetivo de vocês é outro. Entenda isso para você não cair em armadilhas de mercado, beleza? Não necessariamente o que eles estão indicando serve 100% para você. Relatório do BBI. VEG tem segundo trimestre de 2025 pressionado. Resultado dos 2T de 25 não foi positivo, segundo o BBI. Então, as causas a gente já sabe, né? Não vou ficar aqui me repetindo. Agora eu vou entrar para vocês a recomendação. O que que essas mesmas casas, que deram um relatório muito positivo e insuficiente apresentado pela VEG, está dando com as suas calls? Lembrando que elas podem ser três: compra, neutro e venda. Compra é compra, venda é venda. Neutro é se você não comprou, não compre. Se você não vendeu, não venda. Então o BTG Pactual ele está dando aqui ó, com o preço da ação de 36,17, o preço-alvo de 56, tem o potencial de valorização de 55%, então ele está dando uma recomendação de compra para você comprar as ações da BEG. A Genial Investimentos, nesse mesmo relatório, ele dá aqui ao lado. O preço da ação, né, nessa data aqui, ficou 38,9. Dá como preço-alvo 62, um potencial de valorização de 60%. Então, é compra. Então, você tem BTG dando compra, Genial Investimentos dando compra. Multibrava, o preço-alvo em 61,5, preço atual 41,3, um upside de 50%. Então, é compra. Você já tem aí 3 casas dando compra na VEG. BBBI, num sentido um pouco diferente. Ele fez um relatório não muito positivo, incluindo o risco das tarifas dos Estados Unidos-Brasil, e ele deu recomendação de neutra. Se você não tem ações da VEG, não compre. Se você já tem ações da VEG, não venda. É isso que o Banco do Brasil está dizendo para vocês com um preço-alvo de 62%. Então ele já está vendo um pouco mais de risco. Então, pessoal, não é para vocês fazerem nada do que eu estou falando para vocês fazerem aqui. Vocês precisam seguir a sua carteira e a sua call de investimentos. Eu mostrei o relatório das empresas, notícia das assets, o resultado da própria empresa, que não veio ruim, como o mercado relatou ou reagiu. E vocês precisam analisar se essa empresa VEG faz parte da call de investimento que vocês possuem e se ela faz sentido na carteira de vocês com o peso que ela tem. A VEG é uma excelente empresa que apresenta sempre ótimos resultados. E como nós já vimos, esse resultado que a empresa teve, ele foi positivo. O mercado simplesmente que não gostou. Mas é uma ótima oportunidade para vocês pensarem. Se o resultado de uma empresa ele é positivo e o preço das ações estão caindo, é hora de você olhar com carinho para essa empresa. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, mande mensagens, curta, compartilhe, mande para outras pessoas, se inscreva no canal. E um grande abraço, eu espero ter ajudado. Valeu!